Veja só. Os silêncios já para frente, presta atenção aqui. Então, na hora de hoje, vamos falar sobre o cristianismo, essa que é a maior religião do planeta, com mais de 2 bilhões de fiéis. E é uma religião que teve grandes teóricos ao longo da sua história. Um desses grandes teóricos foi Agostinho, ou Santo Agostinho para os católicos. Agostinho de Tagaste, nasceu na cidade de Tagaste, na Numídia, antiga região que hoje pertence à África. Nasceu em 354, portanto no século IV. E é um teocrata. Teo em grego é Deus. Kratos em grego é poder. Todo poder vem de Deus para Santo Agostinho. O poder vem de Deus e é Ele quem concede, através de sua graça, esse poder aos homens. Portanto, se um governante, ele está no poder, é porque Deus assim o quis. Deus assim o agraciou. É um teocrata e para ele, a lei de Deus, a vontade de Deus e a religião de Deus, que é a religião cristã, deve comandar a vida das pessoas. Então, os governantes são governantes por direito divino para fazer a vontade de Deus. E para fazer essa vontade de Deus é necessário que se siga os mandamentos de Deus, os mandamentos bíblicos, e se siga a religião cristã, a religião verdadeira. Lembra que Santo Agostinho era um defensor do catolicismo, hoje ele é muito usado pelos protestantes, mas em praticamente todos os seus livros ele defende a veneração de Maria, ele defende a igreja de Roma, é porque a galera parece que não estudou bem todas as obras de Santo Agostinho. Então ele tem uma importância depois de São Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, que levou o cristianismo para os pagãos, para os povos politeístas, saindo ali de uma seita judaica para conquistar o mundo, principalmente o mundo romano. Depois dele vem Santo Agostinho como talvez o principal teólogo ali da patrística, dos padres da igreja, dos patriarcas da fé cristã. Então foi o mais significativo dos padres da igreja cristã. Ele morre em 430, já no século V, ali pouco antes da queda do Império Romano, com a invasão dos povos ditos bárbaros, os visigodos, os povos que vinham do norte da Europa. Ele morre em Hipona, na Argélia e também na África. Então, Santo Agostinho de Hipona é um dos teóricos mais importantes da igreja cristã, talvez também ele é o mais conhecido, mais famoso e mais prolífico teólogo da patrística dos padres da igreja, dos primeiros grandes pensadores cristãos. São Paulo é o maior autor do Novo Testamento e Agostinho é o principal, o maior escritor, o maior teólogo ali da patrística. Depois nós temos Tomás de Aquino como maior da escolástica. Ele defendeu uma série de crenças estritas e rigorosas, principalmente em relação à questão da sexualidade. Ele tinha uma visão extremamente negativa do sexo. Para ele, o sexo só pode ser empreendido dentro do casamento para fins procriativos. O sexo não é para prazer, o sexo é para ter filhos. Essa é a perspectiva. Não, isso aí era antigamente, hoje em dia. E essa é a visão da igreja até hoje, da igreja católica. Não, é da igreja, mas tipo assim, vamos proibir grupos assim. contraceptivos, principalmente artificiais. Proibir anticoncepcional, proibir camisinha, porque o fim do sexo é a procriação e só pode ser feito dentro do casamento. Então, isso vai contra os 7 mandamentos da lei de Deus. São 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. O que é não pecar contra a castidade? É não cometer adultério, não fazer sexo antes nem fora do casamento, não sapecar uma banha, não mandar Não sapecar o quê? não ligar não fazer uma gravação. Não sapecar o quê, professor? Tudo isso aí, olha. Não sapecar? Eu tô bronha, vou ter trilha. Todo dia. Ele falou que ele tava coisa de não pode dar pular de bola, pular de bola. Não é para procriar. Não pode chupar também. Sexo é só pênis com vagina.
por exemplo, quem não é batizado não vai para o céu. Quê? Quem não é batizado não vai para o céu. Tem que ser batizado para ir Todas pro as céu. pessoas vão para o céu na perspectiva de Santa Cruz. A teologia estava ligada a uma perspectiva específica sobre a criação do mundo e a queda do homem em pecado. Então, quando Adão e Eva comem o fruto proibido, eles pecam e transmitem a toda a humanidade que vem depois deles, porque é descendente deles, o pecado original. Então, todos nós já nascemos pecadores, já nascemos corrompidos pelo pecado e com uma tendência para o mal. Por isso, poucos de nós serão salvos, e só serão salvos aqueles que forem agraciados por Deus, porque é a graça de Deus que salva, não é as nossas boas ações. Então, se Deus não te escolheu, não te agraciar, você está lascado, você está fudido, é a maior parte das pessoas. Senhor, uma pergunta, você acha que você vai pro céu? O senhor, tipo assim, Predestinados, agraciados por Deus no céu. o senhor, entre vocês, só você, você acha que você vai pro céu? Eu nem acredito em céu, meu amigo. Então, Você não acredita não? Você não acredita em se céu? houver céu, provavelmente eu não vou, porque eu não acredito, né? Você não acredita em nada? Acredita em Deus? Não. Eu sou agnóstico. Você não acredita em nada. Agnóstico é aquele que diz que não dá para saber se Deus existe ou não. Meu Se houver um Deus, ele, tipo assim, se houver um Deus, esse Big Deus. Bang pra ele. Quem colocar no grupo? Acreditar no Big Bang e acreditar em Deus não são coisas incompatíveis para pensar. Porque Deus não tem jeito. Vamos? Continuando aqui. Sou agnóstico, então não dá para saber. E para mim, se há um Deus, esse Deus é amor, não pode existir inferno. Porque o inferno é o contrário de amor. Pode. Não pode. Tem os pecadores. O amor é misericordioso, o amor é paciente, o amor ele perdoa. E Deus, sendo onisciente, ele sabe de tudo. E se ele sabe de tudo, por que ele fez a gente para se fuder pelo inferno? Ele sabe o que a gente ia fazer antes da gente estar seco. Professor. Então, esse Deus, na verdade, se ele for assim, como as igrejas defendem por aí, eu prefiro não acreditar. Eu prefiro acreditar que eu. Senhor, mas é pecado tudo. Ô, professor. Todo mundo peca. Você está Esse pecando Deus agora. das igrejas defendem Então, é o Deus do mas- Deus do mal. O Deus que quer te ferrar e te fuder. Não, professor. Senhor, Mas tipo, o tipo, assim, calma aí. Ô, Jorge, peraí. O senhor pegou uma pena de morte. Aí. Pena de morte é pena para humanos. Os humanos que querem essa legislação, essa é a justiça humana. A justiça divina é completamente diferente. Então, Ô, Jorge, eu peraí. peguei e, tipo. Na verdade, eu não muito sei nem seria justiça, porque não tem nem escolha. Porque você não é consciente, ele sabe o que você vai fazer antes de você fazer, então você não teve escolha, você não foi livre. Você já estava pré-programado a fazer aquilo. Senhor, mas... Sentado. Eu não te parei de ficar aí. Sentado. Não. Não tem nada não. Estou falando ainda? Senhor, mas, ó... Mas eu estou terminando aqui. O diabo não é um Deus, ele era um anjo que Então esse é o problema desse teologia, tem o problema do mal. Ele não entende. O diabo, eu entendo muito mais que você, eu conheço a Bíblia muito mais que você, que sou pastor, que qualquer um dessa cidade aqui. Isso é absoluto. Ele tem a chance dele, você tem a Não é crença, isso aqui é estudo. Só mais de 20 anos estudando isso que eu estou falando. Né? Mas, senhor, eu quero dizer que não. Por exemplo, isso aqui é um teólogo que falou sobre coisas que os pastores que estão pregando as igrejas que você está indo, eu, o próprio padre aqui, né? O padre pode saber um pouquinho mais, que ele estudou mais ou menos como eu estudei. Eu também fui seminarista para ser padre. Não, eu conheço teologia. Não, senhor, Essa eu tô teologia falando- não está no problema do mal. Você está falando do mal aí. Eu não estou falando, Vamos lá. eu conheço mais Silêncio. que eu estou tentando te explicar que o senhor vê a realidade. Não, você não está explicando, que você não sabe o que eu estou falando. Que não Você sei. estudou? Não estou escutando. Você estudou? Estudei. Ai. Se Deus é o bem, se Deus é bom, se Deus é amor, de onde vem o mal? Do céu, senhor. O Do céu? anjo, olha pra você ver. Deus tinha os anjos. Ó, um dos anjos. Deus é o Traiu Criador. Deus. Vamos lá, olha Ele aqui, ó. Você não sabe o que você está falando. Deus é o Criador, se Ele criou todas as coisas, Ele criou também o mal. Não criou? Como que não? Senhor, De onde veio o mal? Quem criou o mal então? Quem criou o mal? Quem criou o mal? Quem criou o mal? Criar é fazer algo a partir do nada. Você não sabe nem esse conceito e você não estuda isso falando. Você não estuda, você não sabe o que você está falando.
E você vai precisar passar por muita coisa para você entender. Eu estudo isso aqui há mais de 20 anos. Eu sei o que eu estou falando. O diabo não pode criar o mal, porque criar é só Deus que poder de criar. O diabo ele escolheu o mal, então o mal precede. E o Santo Agostinho enfrenta isso aí, por isso que ele vai falar o seguinte: porque se ele admitir que o mal existe, ele tem que admitir que Deus fez o mal. E para não admitir que Deus fez o mal, ele fala que o mal não existe. O mal nada mais é do que a ausência de bem. Seria como a luz e a escuridão. A escuridão não existe em si. A escuridão é a ausência de luz. É assim que ele explica. Ele é um teólogo que sabe muito mais que qualquer caboclo que passou pela história recente aqui do nosso país, qualquer teólogo de qualquer igreja que se uma igreja séria. Cristão. Então, você acha que sabe mais que a Bíblia com Santo Agostinho? Não sabe. Vocês não sabem o que estão falando. E aí vem querer conversar fiado, você tem que aprender a respeitar e saber que existem pessoas que sabem muito mais que vocês, sabem muito mais que os pastores de vocês. Nós vamos aprender a Aqui o senhor está ensinando para nós. Aqui o senhor está ensinando. Eu estou tirando uma dúvida do senhor. Você está tirando minha dúvida, você queria me ensinar. Não, senhora, não. Ele está tentando explicar e você não está entendendo. Ué. Você está tentando me explicar? Não estou tentando explicar, porque eu acabei de explicar para ele. Nossa senhora. Eu estou mostrando para você um problema teológico existe há mais de 2000 anos. É um autor cristão que sabe muito mais da Bíblia, sabe muito mais de teologia de qualquer pessoa que te ensinou qualquer coisa e até tudo que você leu. Só isso que eu estou te falando. E você não quer admitir isso porque você acha que sabe a resposta, você não sabe que você não estudou. Eu não sei a Você resposta não de estudou, então. Eu sei. Então você não tem que responder, eu estou te explicando. Eu não quero responder Ele nada. deixa ele falar sozinho, não. Não é falar só de não, é só estudar. O dia que vocês estudarem, você vai saber de alguma coisa. Eu não posso estudar, não. Não sabe? Então, aí você acredita no que você quiser, então. Eu não estou falando que você acredita no que eu estou falando, eu estou falando que isso aqui é baseado em estudos. Então, acreditar que seres humanos possuem a liberdade, isso é um problema, porque Deus é onisciente, tem a predestinação. Existe algo um tanto curioso a respeito da teologia de Agostinho sobre a predestinação, né? Não há dúvida a respeito da influência que Agostinho exerceu no pensamento cristão. É um teólogo aí importante da igreja católica, os próprios protestantes que usam ele. Aí eu não conheço, por exemplo, de igreja protestante. O que é o protestantismo? Vocês sabem o que é isso, velho? Aí vocês estão querendo discutir comigo. Se eu estudo isso há mais de 20 anos. Você está viajando na maionese. Ô, senhor, você sabe, não sabe? O senhor sabe, você sabe. Você tem que explicar, senhor. Então eu estou tentando explicar, você está tentando falar e eu não sei o que estou falando, porque eu sei que sabe. Eu não falei que eu que sei. Eu estou falando da matéria, oxi. Então eu estou te dizendo, não, eu não estou falando da matéria, porque a matéria quem sabe sou eu. Você estudou essa matéria aqui? Não estudou nem a Bíblia, você não conhece a Bíblia nem dos gêneros do Apocalipse. Você estudou, você leu alguma coisa, ouviu falar, porque eu